O clima político em Brasília voltou a esquentar, e desta vez com um recado direto, duro e carregado de simbolismo. Nos bastidores do poder, a palavra que mais circula entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é pânico. Do outro lado, no Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva prepara um movimento calculado, cirúrgico e com alto impacto político. Adiar para 2026 o veto ao projeto que pode aliviar penas de condenados pelos atos golpistas, deixando claro que não haverá perdão nem pressa para salvar quem atacou a democracia. A decisão não é apenas jurídica, é política, simbólica e estratégica. E atinge em cheio o bolsonarismo, que apostava em uma saída legislativa para reduzir danos e reescrever a história dos ataques de 8 de janeiro. Lula, no entanto, escolheu outro caminho: transformar o veto em um marco histórico, associando-o diretamente à defesa da democracia e ao enfrentamento de quem tentou derrubá-la. Um veto que virou arma política. O projeto aprovado pelo Congresso propõe mudanças na dosimetria das penas aplicadas aos condenados pelos atos antidemocráticos. Na prática, isso poderia reduzir punições e abrir espaço para revisões judiciais que beneficiariam diversos envolvidos, inclusive figuras de alto escalão ainda sob investigação, como Jair Bolsonaro. Desde o início, o Planalto tratou a proposta com extrema cautela. Lula nunca escondeu sua posição contrária, mas decidiu não agir imediatamente. Em vez disso, optou por um gesto de longo alcance: guardar o veto como uma mensagem política poderosa, a ser usada no momento certo. Esse momento já tem data simbólica definida. O presidente pretende anunciar sua decisão em um evento ligado à memória dos ataques de 8 de janeiro de 2023, reforçando a narrativa de que não existe conciliação possível com quem tentou destruir as instituições democráticas. Bolsonaro acuado e sem discurso, enquanto Lula articula, Bolsonaro observa. E observa com medo. Isolado politicamente, cercado por investigações e com aliados cada vez mais cautelosos, o ex-presidente vê suas apostas ruírem uma a uma. A esperança de que o Congresso pudesse aliviar seu futuro jurídico começa a desmoronar diante da postura firme do atual presidente. Nos bastidores, aliados relatam apreensão crescente. O temor não é apenas o veto em si, mas o que ele representa. A confirmação de que o governo federal não fará nenhum movimento para salvar Bolsonaro. Pelo contrário, fará questão de mostrar que a lei vale para todos, inclusive para quem já ocupou o cargo mais alto da República. A estratégia do bolsonarismo de se vitimizar também perde força. Com investigações ainda em andamento e novas frentes sendo abertas, o discurso de perseguição começa a soar vazio diante do acúmulo de provas, depoimentos e conexões reveladas ao longo dos inquéritos. Lula sobe o tom e manda recado direto. Em declarações públicas recentes, Lula foi direto, sem rodeios. Reafirmou que crimes contra a democracia não podem ser relativizados e que qualquer tentativa de flexibilização das penas será barrada. Segundo o presidente, não se trata de vingança, mas de responsabilidade institucional. O recado foi claro: quem atentou contra o Estado Democrático de Direito terá que responder por seus atos. Lula também enfatizou que respeita o Congresso Nacional, mas que o papel do Executivo é agir quando princípios fundamentais estão em jogo. Mais do que vetar um projeto, Lula busca reafirmar uma linha histórica. Governos passam, mas a democracia precisa permanecer intacta. E isso, segundo ele, exige firmeza, mesmo quando há pressão política, chantagem institucional ou discursos inflamados nas redes sociais. Investigação ainda longe do fim. Outro ponto central da narrativa do Planalto é que o processo investigativo está longe de ser encerrado. Para o governo, reduzir penas agora seria um erro grave,
pois poderia comprometer o avanço das apurações, especialmente no que diz respeito aos financiadores e articuladores dos atos golpistas. A leitura interna é simples. Não se pode fechar feridas antes de identificar todos os responsáveis, e isso inclui empresários, políticos, influenciadores e operadores que atuaram nos bastidores para sustentar a tentativa de ruptura institucional. Ao segurar o veto e associá-lo a um momento simbólico, Lula também ganha tempo político e institucional, permitindo que as investigações avancem sem interferências externas. O impacto direto sobre o futuro de Bolsonaro. Para Jair Bolsonaro, o cenário é cada vez mais sombrio. A possibilidade de enfrentar consequências penais reais deixa de ser abstrata e passa a ser concreta. O veto planejado para 2026 reforça a ideia de que não haverá atalhos nem acordos de bastidor para protegê-lo. Além disso, o calendário político joga contra o ex-presidente. Com eleições se aproximando e sua inelegibilidade já decretada, Bolsonaro vê seu espaço de manobra diminuir. O veto de Lula não apenas mantém as penas em vigor, mas sinaliza ao judiciário e à sociedade que o executivo está alinhado com a punição exemplar dos responsáveis. Esse alinhamento fortalece instituições e enfraquece narrativas de impunidade que por anos alimentaram o discurso bolsonarista. Um recado ao Congresso e à sociedade. Ao transformar o veto em um ato simbólico, Lula também envia uma mensagem clara ao Congresso Nacional. A democracia não é moeda de troca. Mesmo respeitando a autonomia do Legislativo, o presidente deixa evidente que certos limites não podem ser ultrapassados. Para a sociedade, o gesto funciona como um divisor de águas. Mostra que o governo não pretende virar a página sem antes garantir que a verdade venha à tona e que os responsáveis sejam responsabilizados. O Planalto aposta que essa postura fortalece a confiança nas instituições e ajuda a consolidar um novo ciclo político baseado em estabilidade, legalidade e respeito às regras do jogo democrático. 2026 como símbolo de fechamento de ciclo. A escolha de 2026 não é aleatória. O ano representa o encerramento de um ciclo político marcado por crises, ataques institucionais e tentativas de ruptura. Ao associar o veto a esse momento, Lula pretende selar simbolicamente o fim da era do golpismo. Não se trata apenas de punir indivíduos, mas de estabelecer um precedente histórico. Qualquer tentativa futura de atacar a democracia encontrará resistência firme, institucional e irreversível. Conclusão: Lula avança, Bolsonaro recua. No tabuleiro político atual, as peças estão se movendo com clareza. Lula avança com estratégia, discurso firme e apoio institucional. Bolsonaro recua, acuado por investigações, isolamento político e pela percepção de que o tempo da impunidade acabou. O veto prometido não é apenas um ato administrativo, é um gesto político de alto impacto que redefine narrativas, expõe fragilidades e reafirma compromissos democráticos. Enquanto Bolsonaro reage com silêncio, tensão e medo, Lula ocupa o centro do palco e deixa claro: não haverá perdão para quem tentou destruir o país por dentro. A democracia, desta vez, não será negociada.